Olá, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, é quem garante a nós a paz. Você já deve ter conhecido Jesus, ainda não? Jesus é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Se você ainda não o conhece, eu convido você hoje mesmo a se entregar a Ele e receber da mais perfeita graça e paz que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Esse é o Apocalipse em Gotas e no episódio de hoje, que é o número 13, o simbolismo de Apocalipse vai estar em voga. Nós vamos conversar sobre esses símbolos hoje. Vem comigo. A partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre alguns símbolos que aparecem no Apocalipse e nós vamos tentar interpretar esses símbolos à luz da própria Escritura. Lá atrás, nós fizemos um episódio especial sobre alguns símbolos e alguns termos que nós usaríamos ao longo de todo o Apocalipse em Gotas. Hoje, a partir de hoje, nós vamos nos concentrar em alguns símbolos bem esquisitos, bem diferentes que aparecem na literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela sempre foi muito simbólica, seja lá no contexto do livro do Apocalipse mesmo, ou então nos livros apocalípticos do Antigo Testamento, por exemplo. Nós vemos muito simbolismo ao longo de toda a Bíblia quando se trata dos textos apocalípticos. Agora, vamos pensar. Por que será que tem tantos símbolos? Bom, as pessoas que receberam essas literaturas lá no tempo delas, elas conheciam muito bem do que se tratava. Agora, outras pessoas que não estavam habituados à linguagem bíblica, à linguagem do povo de Deus, não iam entender muito bem do que se tratava o livro. É o que acontece com o Apocalipse. Os romanos lendo esse livro iam pensar que é um livro de magia, um livro oculto, algo assim. Mas os judeus, especialmente os judeus cristãos do primeiro século, eles sabiam do que se tratava por conta dos símbolos que eles estavam bem acostumados. Hoje nós vamos começar a ver esses símbolos e para simplificar, a gente está utilizando aqui duas versões bíblicas que eu julgo as mais fáceis de entender aqui e está acessível à maioria das pessoas, tá? Uma delas é a nova tradução da linguagem de hoje e a outra é a nova versão internacional, NVI. Em especial, aqui para esses símbolos e para a maioria das palavras que nós vamos utilizar, eu estou usando a NVI, Nova Versão Internacional. Eu não estou dizendo que essas duas versões são as melhores, porque na minha interpretação, na minha ótica, não existe versão melhor da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, em partes em aramaico, no Novo Testamento toda em grego, são línguas extintas, línguas mortas, a tradução é muito difícil e por isso que nós temos tantas versões da Bíblia. Nenhuma é melhor do que a outra, claro que a gente tem versões bem ruins aí, muitas versões ruins, né, ao longo do mundo, mas nós temos boas traduções, a nova versão internacional, a nova tradução da linguagem de hoje, a Almeida, são versões muito boas, eu recomendo a leitura nessas versões aí, mas nós vamos usar aqui essas versões, essas duas, para ficar mais fácil. Aqui eu vou falar sobre alguns símbolos hoje e na semana que vem nós vamos tentar sintetizar, mas a lista bem completa de todos os símbolos que aparecem nessa versão que a gente está usando vai estar no blog. São aproximadamente 120 símbolos que eu coletei. Tá? Então eu fui lendo versículo por versículo, capítulo por capítulo e extraindo dali símbolos ou simbolismos e até palavras diferentes aí que pode causar aí uma perturbação quando você lê o Apocalipse. A gente já falou dessa perturbação que na verdade quando a gente tem o Espírito Santo ele nos revela todas essas coisas. Mas aqui, para nós estudarmos, para nós entendermos o que João está querendo mostrar para nós daquilo que ele viu e daquilo que Jesus revelou para ele através de seres celestiais e visões que ele teve,
fica muito mais fácil quando a gente entende os símbolos que a gente está utilizando. No blog vai ter toda a lista completa. Nessa semana a gente vai ter uma lista um pouco mais curta, semana que vem a gente vai ter a lista completa desses símbolos que a gente vai falar e muitos outros, porque eu não vou conseguir falar dos 121 símbolos que eu coletei aqui. Aliás, já está até aumentando essa lista de símbolos. Bom, sem mais delongas, vamos aos símbolos que aparecem no Apocalipse. Não estão em ordem alfabética, eu selecionei uma primeira ordem aqui para nós conversarmos hoje, tá? Mas fui pegando muito variado ali na lista, tá bom? Cordeiro. Cordeiro tem um monte de referência e lá no blog você vai conseguir verificar todas as referências e as incidências desses símbolos ou dessas palavras no livro de Apocalipse, tá? Eu fiz questão de colocar uma por uma lá no blog e você vai conseguir encontrar. Bom, então Cordeiro começa em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e a última referência vai ser em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 3. Cordeiro é o filhote de ovelha, mas também é o filhote do carneiro. O carneiro e a ovelha, elas têm o cordeirinho. Os judeus, eles eram uma tribo nômade lá no começo da formação do povo de Israel, né? O povo de Israel começa com Abraão, Isaac, Jacó, e aí eles são criadores de ovelhas. É isso aí, eles criavam ovelhas e passeavam, eles andavam muito com as suas ovelhas, onde eles conseguiam encontrar pasto naquela época. E a nação de Israel, então, ela nasce a partir daí. Nós vemos no livro de Gênesis, por exemplo, esses animais muito ligados aos patriarcas ali. Você vai ver muitas vezes ovelhas, carneiros, no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia. Lá em Gênesis 47:3 a gente vê, por exemplo, essa ligação entre os rebanhos e os patriarcas. Tá? Israel, ela se desenvolveu como nação, mas ela nunca deixou de viver esse lado agropastoril, ou seja, fazia-se muitas plantações de azeitonas, plantações de uva, trigo, mas o carneiro, a ovelha, sempre esteve presente em Israel. Tem até um episódio curioso que quando Israel chega no Egito, né, os egípcios não tinham com bons olhos os pastores, diz a Bíblia lá em Gênesis. Aí José vai apresentar o seu pai, dizendo para Faraó, ele é pastor, assim como os nossos antepassados, para que o Faraó não tivesse os israelitas com maus olhos, né? Já que José, o primeiro-ministro do rei, estava apresentando o pai como pastor de ovelhas, não seria mal interpretado, enfim, não teria preconceito ali por parte dos egípcios. Bom, o cordeiro, ele sempre esteve muito ligado ao sacrifício que os israelitas faziam para agradar a Deus. Nós vemos que a primeira incidência da morte de um cordeiro na Bíblia está lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, em que Deus usa a pele de um cordeiro para vestir Adão e Eva. Ali tem um simbolismo muito profundo que a gente não vai poder explicar aqui por menores, mas esse simbolismo ali diz muito para nós do que é o cordeiro na tradição judaica e na tradição bíblica em especial. O sacrifício perfeito era requerido, porque o sacrifício que era feito no templo, lá no tabernáculo, antigamente em Israel, no Antigo Testamento, era um simbolismo apontando para um sacrifício perfeito. Que sacrifício perfeito é esse? O sacrifício de Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que nós vemos em João, capítulo 1. Nós vemos em Hebreus capítulo 9, versículos 12 a 14, que haveria necessidade de um
sacrifício pleno, um sacrifício perfeito, um sacrifício que não apenas acobertasse o pecado da humanidade, mas um sacrifício que apagasse. E a Bíblia fala em Isaías que, ainda que o nosso pecado seja mais vermelho do que a escarlata, o sangue pode tornar, o sangue de Jesus, Deus pode limpar o nosso pecado e fazer branco como a neve as nossas vestes, a nossa vida. Alguns elementos eles são bem interessantes nos cordeiros, porque eles se rendem com muita facilidade quando eles estão indo para o sacrifício ou para o matadouro. Quando vai sacrificar, por exemplo, o bode, né? O bode quando vai fazer para carnear mesmo, para fazer carne do animal. O bode esperneia, o bode chifra, o bode grita, já o carneiro não. O carneiro fica em silêncio, o cordeiro em especial, né? Ele fica em silêncio, ele fica resignado e ele morre também em silêncio. Essa é a grande diferença entre cordeiro e cabras, cabritos, bodes. Na Bíblia também fala muito sobre isso. Veja, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele subiu ao madeiro em silêncio. Ele não quis se justificar, ele simplesmente morreu por mim e por você. E esse é a grande sacada aqui no livro de Apocalipse. Porque Cordeiro vai aparecer muitas vezes ao longo do livro do Apocalipse e sempre está apontando para Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Exceto uma única aparição de Cordeiro que não tem esse significado, que é no capítulo 13 de Apocalipse, que você vai ver ali que é o Cordeiro, alguém que pensa ser o cordeiro, alguém que tenta ser como um cordeiro, alguém que está fantasiado de cordeiro, digamos assim. E a gente vai ver lá mais para frente que é o anticristo tentando fazer a pose de cordeiro. Vamos mais para frente? E o leão? Leão aparece algumas vezes também no livro de Apocalipse, aparece como um símbolo de nobreza, um símbolo de poder. Nós vemos o leão sempre no imaginário popular como o rei da selva, porque de fato na África, por exemplo, é difícil ter um animal tão nobre e tão fugaz, sagaz como o leão. Veja, o leão é um grande predador, tanto na África quanto na Ásia, quando tem a incidência também de leões. Os leões da Ásia, eles são menores e são mais feinhos, digamos assim. Os leões da África são bem mais bonitos, corpulentos, né? Agora, olhe para os dentes, tanto dos dentes dos leões da África ou da Ásia, são assustadores. O rugido do leão também causa medo, causa pavor, pânico. Se você for no zoológico e você tiver a oportunidade de ouvir um leão rugindo, é assustador de perto. Imagine então na natureza como esse bicho não assusta. O leão, então, ele reflete esse símbolo de força, poder. E quando a gente vê dentes de leão na Bíblia, ou boca de leão, também está se referindo a um poder ainda maior, um poder devastador, um poder de força mesmo, de controle. Falando inclusive de destruição. O leão ele causa isso, ele causa destruição, ele causa pânico mesmo, tá? O leão, aliado a ferro, então, como dentes de ferro ou dentes de leão de ferro, nossa, é algo incomparável, é algo dominador, algo muito mortífero, digamos assim. Juízes capítulo 14, 18, Provérbios 28, 1, a gente vai ver, por exemplo, essa questão do poder do leão e esse simbolismo também nas escrituras. E agora falando de leão de Judá. A Bíblia, inclusive, relata que Cordeiro de Deus, o Cordeiro e Leão de Judá, falando da mesma pessoa, falando de Jesus. Leão da tribo de Judá é uma referência à bênção que Jacó dá aos seus filhos no capítulo 49 de Gênesis. Em especial 49, 9 e 10, ele está falando justamente de Judá, um dos seus filhos, um dos filhos mais proeminentes de Judá, de Jacó, e Judá não é só proeminente naquele tempo, mas durante toda a história de Israel vai ser a tribo mais forte da nação de Israel. Jacó chama os seus 12 filhos e profere bênçãos. Agora,
quando nós olhamos para esse texto, nós vemos muita profecia ali. Tanto que Jacó abençoa Judá, dizendo que ele é um leão, um leãozinho que devora suas presas. Fala também que o cetro jamais deixaria de fazer parte da família de Judá, ou seja, o cetro representa justamente o reino, o governo. Então, Judá sempre está relacionado a isso. Agora, quando nós vemos leão de Judá, é a referência a esse texto, mas também, 400 anos depois de Jacó, nós vemos que Israel está atravessando o deserto, saindo do Egito, e eles sempre andam em caravanas. E cada família ou cada tribo anda com um símbolo, com um baluarte, com uma bandeira, digamos assim, né, como uma flâmula. E a flâmula de Judá tinha o quê? Um leão. Então, sempre Judá foi relacionado a leão. Jesus é descendente de Judá. Nós vemos então, Jesus, obviamente, nós cremos que Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. E nós vemos então que ele nasce de Maria, ele tem José como pai adotivo, e tanto Maria quanto José, eles são descendentes de quem? De Judá. Mateus capítulo 1, de 1 a 17, mostra digamos, a linhagem de Maria ou de José, a gente não sabe muito bem, e Lucas traz a outra linhagem, Lucas capítulo 3, versículos 23 a 28. Agora, não tem como não fazer a relação entre o cordeiro e o leão. Por que Jesus é comparado ao cordeiro e também é comparado ao leão? Veja, quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi em silêncio ao matador. Mas haverá um dia, e está muito breve, a vinda do nosso Senhor, que virá nas nuvens do céu com grande glória e poderoso, estrondoroso e vigorosos sinais. E esse mesmo Jesus que subiu ao céu como um cordeiro, ele desce então como um leão, satisfazendo completamente a profecia de Jacó, que diz assim no capítulo 49, versículo 10. Até que venha aquele a quem o cetro pertence, e ele dominará as nações, e elas o obedecerão. Jesus ele virá para julgar o mundo e para governar o mundo todo. Este é o leão da tribo de Judá. Vamos caminhar um pouquinho mais? Ancião. Nós vemos várias vezes a referência a anciões ou a anciãos no livro de Apocalipse. Nós vemos a partir do versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse até o versículo 4, capítulo 10. Nós vemos ancião não apenas como uma pessoa velha, como alguém caquético ali, com o seu cabelinho branco, curvadinho, não. Quando nós olhamos para essa palavra na Bíblia, nós vemos em tom de liderança. Presbíteros, que é no grego ancião, na verdade é o mesmo nome que se dava aos pastores da igreja no primeiro século. Então, presbíteros são os líderes, e quando nós vemos anciãos, então nós estamos falando de liderança. Quando nós olhamos para os 24 anciãos, lá no capítulo 4, nós já vemos os 24 anciãos ali, nós estamos falando da representatividade do povo de Deus. 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento. É a base sólida onde foi construída a Igreja de Jesus. A base não quer dizer que é a pedra fundamental. A pedra fundamental é o Senhor Jesus. Mas a base, o alicerce onde toda a Igreja de Jesus foi construída, está lá nos 12 patriarcas, nos 12 apóstolos. Então é nesses ensinamentos, aliás, Atos capítulo 2, versículos 39, 40, vai falar exatamente isso, que a igreja ela progredia no ensino dos apóstolos, e é isso que nós devemos continuar fazendo hoje, ensinando aquilo que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus. Nós vemos algumas vezes
canções no livro de Apocalipse. As canções das Escrituras, elas representam celebração, louvor pelos atos que Deus fez e louvor e adoração por aquilo ou por quem Deus é. Então nós vemos várias incidências de cânticos no livro do Apocalipse, canções que vão do capítulo 4, versículo 8 ao 11, vai até no capítulo 16, 5 e 7. Você vai ver muitas canções ali, anjos cantando, os 24 anciãos cantando, os seres celestiais em coro cantando, a canção das pessoas que foram martirizadas, enfim, uma seleção, uma coletânea de canções que nós vemos no livro de Apocalipse que reflete justamente isso, a vitória, o poder e a graça de Jesus. Nós vamos ver também a palavra cavalo algumas vezes no livro de Apocalipse. O cavalo normalmente ele está relacionado a cenas de guerra. E quando nós olhamos para as escrituras, a gente vê bem isso, que o cavalo ele representa o poderio militar de algum povo. Tá? Nós vemos então, quando está relacionado a os carros e os seus cavalos, está falando de carruagens de guerra mesmo, né? No livro de Apocalipse, nós vemos várias vezes a incidência da palavra cavalo. Os cavalos eles foram domesticados pelo homem há aproximadamente 6.000 anos, segundo a arqueologia, né? Há 5.000 anos teve o primeiro registro de cavalos em guerras. Então o cavalo sempre está ligado a essa força militar. Nós vemos muitas vezes a menção de exércitos na história se utilizando da força desses animais. E um elemento interessante aqui é que normalmente quando a gente vê cavalo na Bíblia e também no Apocalipse, a gente vai estar falando de militares e a gente vai estar falando em especial de generais que saíram vitoriosos da guerra e sempre estão marchando sobre um cavalo. Então, quando nós vemos ali essa expressão, normalmente está falando sobre isso, sobre guerra e sobre triunfo. Cavalo branco. Bom, nós vemos ali 4 cavaleiros especiais no livro de Apocalipse, a partir do versículo 2 do capítulo 6. Nós vamos ver ali 4 cavaleiros. O primeiro deles é o cavaleiro do cavalo branco. E o cavaleiro do cavalo branco normalmente é interpretado pela maioria dos teólogos como sendo exatamente o Senhor Jesus. Quando nós olhamos lá para capítulo 19, versículos 11 a 21, a gente vai ver bem claramente que está tratando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ali não abre margem para nenhuma outra interpretação. Branco normalmente quer dizer pureza, limpeza, santidade, e aí o cavaleiro do cavalo branco, o santo dos santos, o Senhor Jesus que vem para julgar, e esse é outro elemento do branco, né? O juízo de Deus. Então, quando o cavaleiro do cavalo branco vem é para julgar as nações. E veja, juízo está muito relacionado também a essa cor, o branco. E o vermelho? O cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a guerra. Veja, sangue é vermelho. E quando nós falamos de guerra, há muito sangue. Então, o sangue está relacionado ao vermelho também nas escrituras, lá em Levítico capítulo 17, versículo 11, Isaías 1,18 vai falar sobre essa questão do vermelho, sangue e também das guerras. O cavalo preto. O cavalo preto. Cavalo preto, a incidência dele é a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse, e a gente sabe que a cor preta ela é a ausência de outras cores. Então, quando a gente vai estudar a educação artística lá no colegial, a gente vai ver exatamente isso, né? Que as cores lá, cores primárias, secundárias, terciárias, mas existem 2 cores interessantes. A cor branca é a união de todas as cores, é a união. A cor preta é a ausência de cores. Então, o preto normalmente está relacionado a trevas, a escuridão, a caos, e é justamente isso que o cavaleiro do cavalo preto vem trazer. Ele vem trazer destruição sobre a terra.
E amarelo, ele vem na sequência e é justamente o cavalo que representa a morte. Por que amarelo? Bom, quando um ser humano morre, ele fica com um aspecto amarelado. Isso é por conta das reações químicas que acontecem no sangue, né? O sangue vai coagulando e existem até classificações para as cores do morto, né, digamos assim, existem classificações da cor da pele ali, que inclusive os legistas conseguem dizer pelo tom da pele quantas horas ou quantos dias a pessoa está morta. O amarelo é um dos primeiros estágios, e é por isso que então o cavaleiro do cavalo amarelo ali, ele representa morte, ele não representa só destruição. Vem depois da destruição muita morte. E águia? Bom, águia, ela é um animal com uma visão periférica enorme, mas também é uma precisão cirúrgica na visão da águia. E ela consegue enxergar a longas distâncias, a centenas de metros normalmente. A águia na Bíblia, então, ela representa justamente isso, uma visão periférica, mas ao mesmo tempo cirúrgica. É o caso da águia que sobrevoa e enxerga, a águia que está na altura também, porque esse é outro simbolismo da águia, é alguém que está muito alto, sobre maneira alto. Então, nós vemos a águia como a visão total das coisas. Sempre quando você vê a águia ali no livro do Apocalipse, está relacionado a isso. E anjo? Bom, Apocalipse é o livro do anjo. Não tem referência maior no livro de Apocalipse do que justamente essa palavra, angelos, do grego, que quer dizer missionário, aquele que recebe uma missão, aquele que é enviado. É essa a tradução da palavra anjo, e é de fato isso que acontece. O anjo, na Bíblia, nós temos na teologia a angelologia, que é o estudo dos anjos, tá? Mas a Bíblia não trata muito desses seres celestiais, a Bíblia não explica muito quem são, como vivem. Veja, sexta-feira, no Globo Repórter, não tem isso. Não tem, assim, muitos escritos bíblicos explicando quem são os anjos. Nós sabemos que eles são seres emissários de Deus para levar mensagem aos seres humanos. Nós vemos muitas vezes isso acontecendo nas escrituras. Nós vemos, por exemplo, Daniel tendo encontros com anjos. O anjo chega para ele e fala: eu vim aqui ao teu socorro. Logo que você começou a orar, por exemplo, nós vemos Daniel tendo essa conversa com o anjo. Nós vemos um anjo conversando com Maria anunciando Jesus. Nós vemos um anjo conversando com José anunciando Jesus. Nós vemos então o próprio apóstolo João ali tendo muito relacionamento com anjos nos céus e assim por diante. O anjo, então, ele é não apenas um emissário, mas ele também é um servo, diz a Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vemos que o anjo ele está aqui no mundo espiritual, não apenas para levar mensagens, mas também para nos proteger, diz a Bíblia. Agora, no livro de Apocalipse, os anjos eles são mensageiros. A gente vê o tempo todo os anjos com esse poder de mensagem mesmo. E o anjo, salvo quando está relacionado ali a pastores, como em especial nos primeiros capítulos de Apocalipse, em especial quando fala o anjo da igreja. Agora, nos outros trechos, a gente vê que são seres celestiais mesmo, serafins, querubins, e aqui não faz muita diferença essa hierarquia angelical, se é que isso de fato existe uma hierarquia angelical. Acredito que não, tá? Porque a Bíblia vai falar em muitos momentos que os anjos são todos iguais, que os seres humanos são todos iguais, não existe assim uma hierarquização dos anjos como alguns colocam. Também não faz a mínima diferença aqui no livro de Apocalipse qualquer organização dos anjos nesse sentido. Aqueles que servem no altar, aqueles que são mensageiros, não faz muita diferença aqui para a interpretação de Apocalipse. E quando a gente vê anjo, a gente está vendo anjo mesmo, que é o ser celestial criado por Deus. E anjos do dragão? Bom,
Nós vamos ver isso nas escrituras ali no livro de Apocalipse, anjos que foram cercados por Satanás e foram levados por ele a se rebelar contra Deus. Em especial, no capítulo 12, versículo 7, a gente vê isso, tá? Que 1/3 dos anjos eles se rebelam contra Deus, confirmando aquilo que a gente já vê em Ezequiel capítulo 28, em Isaías capítulo 14. As estrelas do céu, 1/3 dos anjos são derrubados dos céus junto com Satanás. E arco. Arco, ele tem uma única incidência ali no livro de Apocalipse, aliás, não é uma única incidência, a primeira incidência no capítulo 6, versículo 2, e normalmente está referindo-se à guerra. Tá? Quando a gente vê essa expressão no livro de Apocalipse, está falando de guerra, porque é arco, aquele arco da flecha mesmo, altamente utilizado pelos povos antigos na guerra. E arco-íris é completamente diferente. Arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Não, no capítulo 7 nós vemos de Gênesis Noé chegando com a sua família em terra seca e aparece um arco no céu e Deus fala que esse arco é o símbolo da aliança que ele tem com a humanidade, que ele não destruiria mais a humanidade por água. Então nós vemos o arco-íris na Bíblia com relação a isso. Agora é interessante que nós vemos o arco-íris como um arco colorido ou um arco ao redor das pessoas que estão no céu. E aí representa a glória de Deus, as pessoas sendo glorificadas, né? Glorificação, aquilo que a gente já viu em episódios anteriores, que é aquele efeito de eu sair dessa terra, desse mundo, e agora eu estou diante de Deus. É a glória de Deus refletida na vida dessas pessoas. Nós vamos estudar outro símbolo, que é a chave. A chave normalmente está relacionada à propriedade, a poder. Você tem a chave da sua casa. Se você tem um automóvel, você tem a chave do seu automóvel. Confere a você o título de proprietário, porque se você tem a chave, você pode entrar, você pode fazer o que você quer com esse equipamento ou com esse, digamos, com essa localidade. Você tem a chave da localidade, você pode entrar e fazer bem o que você bem entender naquela propriedade, porque é tua. Agora, Jesus, ele aparece aqui no livro de Apocalipse como tendo chaves. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, vai dizer que ele tem as chaves da morte e do inferno, quer dizer, ele comanda a vida. E é isso aí. Jesus, então, ele diz quem morre e quem vive. Ele é o dono da vida. Ou seja, ele tem todo o poder sobre a morte. E não só sobre a morte, mas também no inferno. Aqui o inferno, na verdade, é traduzido de forma talvez equivocada, que nós não temos uma palavra no português para isso, mas lá era Hades, ou seja, o mundo dos mortos. Então quer dizer que Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus ele tem a chave de Davi em Isaías capítulo 22, versículo 22, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vai falar que ele tem a chave de Davi, e o que quer dizer isso? É que ele tem o governo sobre Israel, é o governo sobre o povo de Deus. Porque Davi era rei de Israel e foi o maior rei de Israel. Jesus é o filho de Davi, a raiz de Davi, a descendência de Jessé, que é o pai de Davi. Então, Jesus, ele tem a chave de Davi, ele tem a chave do governo, ele é Deus dos deuses e Rei dos reis, Senhor dos senhores. E agora a gente vai ver que Jesus é quem tem as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, 19 vai falar sobre isso. Ele tem a chave do reino dos céus. Então só ele diz quem vai morar com Deus, quem entra para a eternidade com ele, quem fica de fora e quem fica dentro do céu. Por isso nós vemos essa incidência das palavras-chave nas Escrituras, em especial no livro de Apocalipse. E chifre. Chifre nas Escrituras representa governo, representa poder, representa domínio.
Nós vemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, que Samuel pega um chifre com óleo e vai derrubar na cabeça de Davi para consagrar Davi ao reinado. Acontece a mesma coisa com Samuel e outros reis e outros sacerdotes na antiguidade. O governo está relacionado pelas visões de Daniel, por exemplo, como também chifres. Nós vemos ali a representação de chifres nas visões de Daniel e depois está muito explicadinho em Daniel capítulo 7, versículos 1 até o 28. Ele tem a visão e logo em seguida o anjo explica para ele o que significa aquelas visões e vai dizer justamente que chifre representa governo. E cinturão preto, ou cinta, cinturão de ouro, ou cinta de ouro, ou laço de ouro. Esse é um adereço na antiguidade utilizado para representar status. Então a pessoa que tinha um cinto, normalmente ele tinha um status. E nós vamos ver em 1 Reis capítulo 18, versículo 45, por exemplo, que tem algo interessante sobre o cinto. O cinto dava certa segurança para a pessoa correr, para a pessoa desempenhar uma tarefa. Elias, por exemplo, vai correr, então ele aperta o cinto e sai correndo, diz 1 Reis capítulo 18, versículo 45. Então, o cinto de ouro ele representa status social e ele representa, digamos assim, segurança. Essa é a representação do cinto de ouro. E ouro? Bom, ouro representa riqueza, mas também pureza, e nós vemos isso porque o ouro ele é refinado pelo fogo. Capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos isso lá com a igreja de Laodiceia. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Então, o ouro ele representa riqueza, representa nobreza, mas ele também representa pureza. Elementos de ouro como vara, taça, candelabro, representam que é um elemento sagrado, um elemento santo. Nós vemos ali uma taça que colhe, uma taça de ouro que colhe o incenso, que queima o incenso chegando até o Senhor, que é a oração dos santos. A gente vai ver isso mais para frente. Mas olha só, o ouro representando que as orações dos santos são muito sagradas. Então o ouro está representando isso, exceto quando nós vemos o ouro sendo utilizado pelo mal, como é o caso da grande prostituta. A Bíblia fala que ela está com muitas pedras preciosas e com muito ouro. Isso significa que também está relacionado à idolatria. Por que idolatria? Porque a Bíblia vai falar que existem imagens feitas de pedra, de barro e de ouro. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele também tenta perverter as coisas de Deus. E às vezes ele inclusive pinta as coisas de ouro para dizer que são preciosas, mas na verdade não são. Pinta as coisas de ouro para dizer que essas coisas são santas, mas na verdade também não são. Então o ouro também pode representar idolatria, mas via de regra, no livro de Apocalipse, ouro significa pureza, nobreza, significa também santidade, algo que é sacro, algo que é separado para Deus. Essa foi a primeira parte dos 2 episódios que a gente vai falar sobre os símbolos de Apocalipse. A semana que vem nós nos vemos novamente para outros símbolos. Você encontra tudo o que a gente falou aqui e muito mais no nosso blog. Que Jesus te abençoe e eu vejo você a semana que vem. Até lá!